Meu filho olhou-me nos olhos e disse: Aqueles que não trabalham não comem. Você mora aqui de graça, mãe. Aquelas palavras, elas não apenas machucaram, eles cortaram através de mim mais limpo e mais profundo do que qualquer faca poderia. O que ele não sabia, o que ele nunca sequer imaginou, era que algumas semanas depois ele ouviria uma sentença que destruiria o pequeno império de arrogância que ele havia construído ao seu redor. Aqueles que não pagam aluguel são despejados. Você tem 15 dias. No momento em que eu disse isso, vi a confiança dele desmoronar, tijolo por tijolo, até que tudo o que restou foi um homem atônito que, de repente, percebeu o perigo de subestimar uma mulher de 67 anos. Antes de continuar, certifique-se de que está inscrito no canal e diga-me nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoro ver até onde nossas histórias viajam. Meu nome é Mayra. Tenho 63 anos e durante 4 décadas vivi e respirei números. Eu não era apenas um contador. Eu era o tipo de profissional que as empresas chamavam quando precisavam de um milagre. Planilhas eram a minha linguagem. Os balanços patrimoniais eram mistérios esperando para serem resolvidos. Onde outras pessoas viam caos, eu via padrões, soluções, histórias. Conheci meu marido, Alberto, quando eu tinha 25 anos. Ele entrou no meu escritório desesperado, carregando um problema fiscal tão complicado que até os auditores seniores se recusaram a tocá-lo. Passei 3 dias desvendando-o, e no final, a solução que encontrei salvou sua empresa de uma multa esmagadora. Ele voltou na semana seguinte, não com documentos, mas com um convite para jantar. 6 meses depois, eu caminhei até o altar. Ficamos casados por 41 anos. Bruno nasceu quando eu tinha 28 anos. Daniel chegou 3 anos depois. Alberto era um pai presente, um marido amoroso, mas seu negócio exigia viagens constantes. Alguém precisava ancorar o lar. Escolhi desacelerar minha carreira, não desistir. Apenas adaptar. Mantive clientes fiéis e trabalhei de casa, mas minha vida girava em torno de criar nossos filhos. Bruno era um sonhador, e não de uma maneira gentil e inocente. Mesmo quando criança, ele sonhava com arranha-céus e contas bancárias. Enquanto outras crianças desenhavam casas, ele preenchia páginas com estrelas e cifrões. Ele me disse que seria rico, mais rico que seu pai. E naquela época, eu sorri orgulhosamente com sua ambição. Nunca imaginei que um dia essa mesma ambição se tornaria algo frio e calculista. Daniel, por outro lado, estava quieto, observador. Ele se tornou médico, porque Alberto quase morreu de pneumonia quando Daniel tinha 10 anos. Eu quero curar as pessoas, mãe. Ele sussurrou naquela sala de hospital austera. Aquele momento o moldou para sempre. Criei meus 2 filhos com amor, mas também com limites, valores, respeito, gratidão. Ou pelo menos eu tentei. Daniel absorveu tudo como uma esponja. Bruno tratava cada regra como se fosse opcional, negociável, abaixo dele. Há 6 anos, Alberto morreu. Câncer. Rápido, implacável, cruel. Em apenas 4 meses, ele se transformou do homem forte que eu amava em uma sombra frágil de si mesmo. Eu segurei sua mão enquanto ele dava seu último suspiro. Daniel deixou seu turno no hospital para estar conosco. Bruno chegou 2 horas depois que acabou. Ele tinha uma reunião muito importante que não podia cancelar. Após a morte de Alberto, este apartamento em Jardim Paulista tornou-se tanto meu santuário quanto minha prisão. Cada canto guardava uma memória. A poltrona onde ele lia as notícias de domingo
A cozinha onde preparávamos café juntos, o quarto onde nossos sonhos viveram e onde tantos permaneceriam inacabados. Os primeiros anos sozinha foram brutais. Tive que reaprender a dormir em uma cama vazia. Como jantar em silêncio. Como existir sem o homem que tinha sido o ritmo da minha vida. A solidão, descobri, tem muitas texturas. Às vezes suave como um lago tranquilo, às vezes afiado como o vidro quebrado. Bruno raramente visitava. Sempre apressado, sempre grudado no celular, sempre ocupado. Ele se casou com Camila há 3 anos, bela, elegante, com uma doçura que parecia artificial. Seu sorriso nunca chegava bem aos olhos. Daniel, por sua vez, morava a 400 quilômetros de distância, trabalhando turnos exaustivos em um hospital público. Ele ligava toda semana, visitava quando podia. Ele perguntava se eu estava comendo bem, se precisava de ajuda, se me sentia sozinha. Meu filho mais novo, com 37 anos, tinha mais maturidade emocional do que Bruno nunca teve. Esta casa sempre foi minha. Alberto deixou isso muito claro em seu testamento. O apartamento era inteiramente meu. Cada cômodo, cada memória, cada canto pago com anos de trabalho e uma vida de disciplina. Alberto me deixara bem de vida, investimentos sólidos, segurança financeira, tranquilidade. Mas eu nunca ostentei isso. Eu vivia de forma simples, confortável, tranquila. Então, numa tarde de quinta-feira, Bruno chegou sem avisar. Ele usava aquele sorriso que eu conhecia, desde que ele era menino. O sorriso que ele usava quando queria algo. Camila entrou ao lado dele, vestida com um vestido de grife, que provavelmente custava mais do que muitas pessoas ganham em um mês. Mãe, precisamos conversar, ele disse, plantando-se no meu sofá como se fosse dele. Meu coração apertou. Nada de bom começa com essas palavras. A nossa casa está passando por reformas urgentes. Camila acrescentou docemente, sua voz transbordando mel. Problemas estruturais graves. O engenheiro disse que é perigoso ficar lá. Podemos ficar com você? Só por algumas semanas até que isso se resolva? Olhei para o Bruno. Ele não olhava nos meus olhos. É temporário, mãe. No máximo 1 mês. Algo dentro de mim gritou não. A história parecia errada, remendada, ensaiada, mas então, por um breve momento, eu vi o garotinho que ele já foi. O menino que corria para os meus braços durante as tempestades. E meu coração, tolo e suave, se abriu amplamente contra meu melhor julgamento. Está bem, eu disse em voz baixa, mas apenas por algumas semanas. Bruno sorriu. O sorriso de Camila brilhava não com gratidão, mas com algo que eu não conseguia nomear na época. Só mais tarde eu perceberia que era Vitória. No dia seguinte, eles chegaram com suas malas. Não eram pequenas malas, para uma estadia curta, mas enormes malas. Daquelas que você traz quando está mudando toda a sua vida. E assim começou o capítulo mais doloroso da minha vida. O capítulo onde descobri que criar uma criança não garante que ela se tornará um homem de caráter. Às vezes, apesar de todo o amor, esforço e noites sem dormir, eles escolhem se tornar alguém que você mal reconhece. Mas naquele dia, ainda ingênuo, ainda esperançoso, abri minha porta e, sem saber, abri uma ferida que levaria meses para parar de sangrar. A mudança na minha casa não explodiu de uma vez. Entrou silenciosamente, como a era, sufocando um jardim. Semana 1. Pequenos ajustes, aparentemente inofensivos. Camila reorganizou minha geladeira para otimizar o espaço. Bruno rearranjou os móveis para conforto enquanto trabalha.
Forcei um sorriso. Eram convidados. Eles estavam precisando. Tentei ser gentil. Semana 2. A ladeira ficou escorregadia. Camila sugeriu que eu guardasse algumas das minhas pinturas. Muitos objetos fazem o ambiente parecer bagunçado. Sogra, aqueles objetos eram tesouros de família. Pinturas que Alberto me tinha dado nos aniversários. Fotografias da nossa vida juntos. No entanto, sua voz polida, profissional, me fez questionar meu próprio lar. E assim comecei a empacotar minhas memórias em caixas. Bruno passou horas trancado no meu escritório. Quando eu precisava de algo de lá, ele me dispensava com um gesto de mão, como se eu fosse uma criança interrompendo uma reunião executiva. O garotinho que eu, uma vez, segurei em meus braços, agora me afastou com um movimento de pulso. Dia 18. A máscara quebrou. Camila entrou na cozinha enquanto eu estava cozinhando e fez uma careta. Minha sogra. Você vai fazer comida de pobre de novo? Bruno gosta de refeições mais sofisticadas. Antes que eu pudesse responder, Bruno me puxou gentilmente para longe do fogão. Deixe-a cozinhar. Você pode lavar a louça depois. Lave a louça. Na minha própria cozinha. Na casa onde o alimentei por décadas. Engole a humilhação como veneno. Bruno entrou momentos depois. Envolveu Camila em seus braços. Sussurrou algo em seu ouvido e nem sequer olhou para mim. As semanas passaram, depois um mês. Meu apartamento já não era mais meu. Pertencia a eles. Eles convidaram amigos, sem pedir permissão. Camila fez transmissões ao vivo de seu novo lugar, nunca mencionando que era o apartamento da sogra. Bruno tomou posse da sala de estar, afundando-a em laptops, xícaras de café e documentos que ele nunca limpava. Acordei cedo para fazer café antes que reclamassem. Limpei em silêncio, para não interromper as reuniões do Bruno. Andei na ponta dos pés, na minha própria casa, um fantasma, um incômodo, algo a ser tolerado. Então, veio a primeira humilhação pública. Daniel teve um raro dia de folga e veio para o jantar. Meu coração se levantou finalmente. Me senti visto, valorizado, amado. Preparei a lasanha favorita dele, aquela que leva horas para aperfeiçoar. Bruno apareceu com 2 casais, sem aviso prévio. A mesa que preparei, para 4 de repente, teve que acomodar 9. Camila olhou para a lasanha e sorriu sarcasticamente. Que fofo! Sua mãe ainda cozinha aqueles pratos antigos. Os convidados riram. O som me atravessou, como agulhas. No jantar, eles falavam arrogantemente sobre investimentos, viagens de luxo, restaurantes exclusivos. Tentando entrar na conversa, mencionei meus anos trabalhando como contador. Bruno me interrompeu com uma risada. Mãe, isso foi há 1000 anos atrás. O mercado é diferente agora. Você não entenderia. Daniel apertou minha mão debaixo da mesa, pedindo desculpas silenciosamente por uma crueldade que não era dele. A noite piorou quando um dos amigos de Bruno perguntou: Então, quanto tempo você vai ficar na casa da sua mãe? A resposta de Bruno veio rápida demais. Uma linha ensaiada na frente do espelho. Ah, estamos apenas ajudando minha mãe, ele disse aos amigos. Ela mora sozinha. Está ficando velha. Ela precisa de companhia, alguém para cuidar dela. Como se eu fosse incapaz. Como se eu fosse alguma velha frágil e senil, que não conseguisse cuidar da própria vida. Como se fossem meus salvadores, quando, na verdade, eles eram meus invasores. Quando o último convidado saiu, a máscara caiu e a verdade explodiu na sala de estar. Daniel o confrontou primeiro. Você tem ideia de como está tratando nossa mãe? Esta é a casa dela, Bruno. Você está se aproveitando da hospitalidade dela.
Bruno se virou lentamente, e eu vi algo novo, algo assustador, nos olhos do meu filho. Desdém, fria, afiada e direcionada diretamente a mim. Hospitalidade? Ele zombou. Daniel, acorde. O que ela faz aqui o dia todo? Nada. Absolutamente nada. Ele gesticulou para mim como se eu fosse um incômodo que ele precisava justificar. Ela passa o tempo assistindo TV, rolando pelas redes sociais, enquanto eu trabalho, enquanto eu apoio minha esposa, enquanto eu construo um império. Bruno? Daniel se levantou. Sua voz profunda com advertência. Mas Bruno não havia terminado. Na verdade, ele estava apenas começando. Ele olhou para mim, com olhos que um dia guardaram amor, olhos agora vazios de qualquer vestígio disso. Quer saber a verdade, mãe? Quem não trabalha, não come. E você mora aqui de graça. O mínimo que você poderia fazer é contribuir. Limpe direito, cozinhe algo decente, faça algo útil. O silêncio atingiu a sala como uma parede de tijolos. Camila observou com um pequeno sorriso vitorioso. Ela acabara de vencer uma batalha que eu nem sabia que estávamos lutando. Daniel estava pálido, horrorizado. E eu? Senti algo dentro de mim quebrar. Um delicado e cristalino pedaço da minha alma se despedaçando contra o chão. Mas com essa dor veio algo inesperado. Uma centelha, pequena, silenciosa, mas ardendo intensamente. Raiva, dignidade, força que eu não sentia há anos. Viva de graça, ele disse, como se as décadas que passei criando-o não significassem nada. Como se cada noite sem dormir, cada sacrifício, cada segundo da minha maternidade desaparecesse como fumaça. Como se o apartamento dele, pago com as economias pelas quais Alberto e eu lutamos, fosse seu próprio triunfo pessoal. Como se eu fosse o parasita na minha própria vida. Daniel saiu, batendo a porta atrás de si. Bruno e Camila se retiraram para o quarto deles, meu antigo estúdio, onde eu costumava trabalhar, onde os sonhos um dia viveram. Eu fiquei sozinho. Sozinho, com os móveis rearranjados. Sozinho, em uma casa que já não parecia mais minha. Sozinho, em uma vida que mal reconhecia. Olhei para as minhas mãos. Mãos que cozinharam, limparam, cuidaram. Mãos que construíram uma família e a mantiveram unida. 67 anos de história, gravados na minha pele. Estas não eram mãos inúteis. Nunca tinham sido. Algo dentro de mim mudou. Peças de um quebra-cabeça se encaixando. Bruno achava que eu era fraco. Descortável. Peso morto. Ele estava prestes a descobrir o quão errado ele estava. Peguei meu telefone. Nomes que eu não via há anos preenchiam a tela. Ex-clientes, colegas, pessoas de um mundo que deixei para trás quando escolhi a maternidade em vez da ambição. Meu dedo pairava sobre um nome. Mariana Costa, minha amiga mais próxima dos tempos da contabilidade. Eu não liguei para ela naquela noite. Mas eu salvei o número novamente, como uma promessa sussurrada para mim mesmo. Esta não é a forma como minha história termina. Não serei reduzido a um convidado na minha própria vida. Bruno pensou que tinha vencido. Pensou que me tinha quebrado, mas ele esqueceu uma verdade crucial. Eu era contador, e os contadores sabem que toda dívida chega a vencer. A guerra nem tinha começado. Mas quando isso aconteceu, Bruno se arrependeria de subestimar uma mulher de 67 anos, com décadas de experiência em números, estratégia e paciência. As semanas seguintes me transformaram em um fantasma na minha própria casa. Não apenas invisível, mas não reconhecido, apagado.
Não era invisibilidade física. Era existencial. Aquele tipo que te faz questionar se você ainda tem algum valor. Camila dominou a crueldade sutil. O tipo que não deixa hematomas, apenas feridas na alma. Ela começou a me chamar de Sra. Mayra, na frente dos visitantes, uma falsa polidez que me despojou de posição e presença, reduzindo-me de senhora da casa a uma figura doméstica distante. Sempre que eu entrava em um cômodo, ela suspirava dramaticamente, como se minha existência fosse um incômodo que ela tolerava relutantemente. E Bruno? Ele absorveu seu veneno como uma esponja. Cada vez que Camila soltava um comentário venenoso, ela olhava para ele e ele olhou para mim. Não em defesa, mas em concordância, confirmação silenciosa de que era isso que eu havia me tornado aos olhos dele. À través da parede fina, o visseux sussurrou à Noite. Querido, sua mãe está ficando esquecida, não está? Hoje, ela perguntou 3 vezes se eu queria café. Deve ser a idade dela. Uma mentira. Eu tinha perguntado uma vez, mas a semente foi plantada com habilidade de especialista. Logo, Bruno me observou com uma estranha mistura de pena e impaciência. Pena, como se eu fosse uma criança confusa, irritação, como se eu fosse um obstáculo no caminho da sua vida perfeita. E fora dessas paredes, o dano se espalhou. Anita parou de atender minhas ligações. Bruno tinha mencionado casualmente em uma festa que eu andava um pouco confusa ultimamente, esquecendo datas, confundindo as coisas. Uma completa mentira. Mas as pessoas acreditam em qualquer coisa que confirme seus piores medos sobre a velhice. Minha amiga Lúcia, que me conhecia há 40 anos, me ligou angustiada. Mayra, Bruno me disse que você está tendo problemas financeiros, que você está vendendo as joias da família. Por que você não me contou? Eu estava paralisado, congelado. Problemas financeiros? Eu? Eu tinha investimentos, economias, uma aposentadoria confortável garantida por décadas de trabalho? Vender joias? Nunca! Mas o boato já havia ganhado vida própria, circulando como uma mancha, se espalhando sob uma porta fechada, me pintando como uma velha frágil escorregando para a decadência. Uma pessoa a ser lamentada. E eu desprezava isso. Camila, é claro, levou a performance a alturas teatrais. Ela postou fotos de si mesma, cuidando de sua pobre e envelhecida sogra eu, como se eu fosse uma inválida senil, precisando de supervisão constante. Suas legendas eram obras-primas de falsa ternura. Hoje, ajudei minha querida sogra a organizar seus medicamentos. Envelhecer é um processo tão delicado. Medicamentos? Não tomei nada além de um suplemento diário. Enquanto isso, as paredes do isolamento social se apertavam ao meu redor, silenciosas, invisíveis, sufocantes. Os convidados vinham para o jantar, e eu era apresentada como a mãe do Bruno, que agora mora conosco porque não consegue mais viver sozinha. E eles me davam aquele sorriso, aquele reservado para crianças pequenas e idosos polido, condescendente, do tipo que assume que você não entende mais o mundo real. Uma noite, eu fingi me retirar cedo. Em vez disso, fiquei parado no corredor escuro, prendendo a respiração, ouvindo. Eu precisava entender quem essas pessoas haviam se tornado, esses estranhos que invadiram minha casa e estavam lentamente me apagando. Através da porta entreaberta do quarto deles, suas vozes se espalhavam. Quanto tempo mais? A voz de Bruno impaciente, irritada. Calma, amor, cantou Camila, naquele tom que ela usava quando estava orquestrando algo. Estamos construindo o cenário perfeito. Todos já acreditam que ela está ficando senil. Mais algumas semanas.
E podemos sugerir que ela precisa de cuidados especiais. Cuidado especial? Bruno riu. Um lar de idosos, você quer dizer? Por que não? Ela vende o apartamento, se muda para algum lugar tranquilo onde será bem cuidada e nós ficamos com o dinheiro para investir no negócio. É perfeito. Minhas pernas quase cederam. Eles queriam me institucionalizar, me expulsar da minha própria casa sob a desculpa de um declínio mental que eles mesmos estavam fabricando. E se ela resistir? Bruno perguntou. Quem acreditaria nela? Já plantamos a ideia de que ela está confusa. Daniel está longe. Ele não vê o dia a dia. Até os amigos dela estão inseguros. Uma nota do médico e está feito. Estamos fazendo isso por amor. Pelo bem-estar dela. Amor. A palavra cortou-me como uma lâmina. Retirei-me para o meu pequeno quarto, o antigo despensa, para onde me empurraram, movendo-me como um fantasma pelo meu próprio apartamento. Sentei-me na cama tremendo, não por medo, da raiva quente, precisa, limpa. Eles estavam me desmontando peça por peça. Não me roubaram posses, mas dignidade, identidade, autonomia, reputação. Peguei meu telefone, mãos tremendo, e fiz o que tinha feito por 40 anos. Reuni evidências, capturas de tela das postagens da Camila. Notas de cada mentira, cada encontro, cada pessoa que eles tinham virado contra mim. Escondi tudo em uma pasta rotulada como Documentos Fiscais 2024. Inofensivo, invisível, assim como eles presumiram que eu era. Na manhã seguinte, Daniel ligou. Mãe, a Anita disse que você está esquecendo as coisas. Bruno também mencionou problemas de memória. Estás bem? A vontade de gritar a verdade para ele era avassaladora. Mas Daniel estava a 400 quilômetros de distância. Se eu pressionasse demais, muito rápido, Bruno e Camila acelerariam o plano deles. Eu precisava de estratégia, não de desespero. Estou bem, filho. Só cansado. Uma casa cheia, você sabe como é. Até me surpreendi com o quão convincente eu soava. Daniel ficou em silêncio por um momento. Mãe, sério? Mãe, sério? Sério, sério. Como está o hospital? Eu desviei a conversa suavemente, mas uma semente havia sido plantada. Daniel era perspicaz. Ele começaria a questionar. Enquanto isso, as humilhações se multiplicavam. Camila colocou um cadeado. Na despensa, minha despensa. Organização. Ela alegou. Contrôle, sabia. Bruno adicionou uma senha ao Wi-Fi. Segurança, mãe. Isolamento, na verdade. Eles me acordaram ao amanhecer com um barulho acidental. A música tocava alto até tarde da noite. Privação de sonopressão psicológica clássica. Mas eu não quebrei. Eu observei. Eu registrei. Eu planejei. Uma tarde, quando eles estavam fora, eu vasculhei os documentos que deixaram descuidadamente na impressora. Extratos bancários, contratos de aluguel. A renovação de emergência foi uma invenção. Não havia crise. Eles estavam alugando sua mansão por uma fortuna, enquanto viviam da minha casa, da minha vida, como parasitas. Ganância. Simples, voraz ganância. Fotografei tudo. Cada recibo, cada transação, cada mentira. Naquela noite, eu me encarei no espelho do banheiro. Vi uma mulher de 67 anos, que parecia ter envelhecido uma década inteira em questão de semanas. Olheiras sob os meus olhos, cabelo mais branco do que antes, ombros curvados sob um peso invisível. Mas nos meus olhos, nos meus olhos algo feroz havia despertado. Determinação. Um fogo lento e deliberado. Eles pensavam que estavam vencendo. Eles pensaram que me tinham reduzido a nada. Mas pessoas invisíveis veem tudo. E eu estava assistindo. O jogo deles estava prestes a mudar.
Novas regras. Minhas regras. E desta vez, eu seria quem controlaria o tabuleiro. Há um tipo de colapso que não faz barulho. Sem explosões, sem gritos, sem uma queda dramática para alertar o mundo exterior. É um desmoronamento interno, silencioso, metódico, até que um dia você olha para dentro de si mesmo e não reconhece mais a pessoa que veste sua pele. Naquela terça-feira, acordei sem conseguir lembrar por que levantar da cama importava. O teto branco do que costumava ser minha despensa agora, meu quarto me encarava com uma indiferença fria. Do lado de fora, ouvi a risada de Camila ecoando pelo corredor, aquele riso artificial e açucarado que ela usava em suas transmissões ao vivo. Riso plástico. Bruno murmurou algo. E eles dois riram juntos da mulher invisível escondida na sala dos fundos. Temem. Fiquei deitado muito tempo depois que eles saíram do apartamento. O silêncio que se seguiu foi tanto um bálsamo quanto uma maldição, porque naquela quietude eu não conseguia mais escapar das perguntas que me perseguiam. Camus era? Não. A esposa de Alberto. Ele tinha partido anos atrás, levando consigo a versão de mim, que era suave, florescente, esperançosa. Não, a mãe, dedicada a Bruno, deixou claro, de forma dolorosa, que todos os anos de amor, sacrifício, noites sem dormir e sonhos juntados às pressas não significavam nada, além de uma dívida emocional não reconhecida que ele nunca pretendia pagar. Não a contadora afiada, que eu costumava ser décadas longe das planilhas e números que costumavam me ancorar. Então quem? Uma mulher de 67 anos, ocupando espaço em sua própria casa, como uma hóspede que se prolongou demais. Uma intrusa tolerada. Uma presença esperada para pedir desculpas por existir, por respirar, por ousar ainda estar viva, quando seria muito mais fácil para todos se ela simplesmente desaparecesse. As lágrimas vieram sem aviso. Não os soluços altos e dramáticos das novelas de televisão. Não. Há outra tipo as lágrimas silenciosas e devastadoras que te esvaziam por dentro. Eu chorei pelos anos que dediquei a ser o que todos os outros precisavam. Pela jovem contadora ambiciosa que guardou seus sonhos para criar uma família. Para a esposa que se tornou viúva e aprendeu a solidão. Para a mãe que derramou amor incondicional em um filho que ofereceu nada, além de desprezo em troca. Abri a gaveta e encontrei uma fotografia. Eu, 28 anos, grávida do Bruno, radiante. Alberto ao meu lado, orgulhoso, esperançoso. Aquela mulher tinha fogo nos olhos, planos, possibilidades. Para onde ela foi? Em qual curva da estrada? Ela se perdeu de tal forma que se tornou essa sombra curvada, tremendo de dor, em um quarto que nem era dela. Eu renunciei a tudo por você. Sussurrei para a foto. Para o bebê, que se tornou o homem determinado a me destruir. Minha carreira, meus sonhos, meu tempo. E para quê? E para quê? O silêncio respondeu por mim. Por nada. Absolutamente nada. O telefone tocou, cortando meus pensamentos em espiral. Número desconhecido. Eu hesitei. Mera? Mera Almeida? A voz puxou algo na minha memória. É a Mariana. Mariana Costa. Você se lembra de mim? Mariana. O nome abriu um cofre de velhas memórias pausas para o café, entre reuniões intermináveis, risadas compartilhadas sobre clientes impossíveis, a camaradagem de duas mulheres sobrevivendo em um mundo corporativo dominado por homens. Mariana. Minha voz saiu seca. Claro que me lembro. Encontrei seu contato no grupo dos nossos antigos colegas. Sei que faz muito tempo. Mas você passou pela minha cabeça.
Como você está? Como você está? Como eu estava? Destruída? Invisível? Um fantasma, assombrando sua própria vida? Mas o orgulho é teimoso. Estou bem. Menti automaticamente. Silêncio. Mariana sempre foi perspicaz. Mayra, estou no shopping Iguatemi, tomando um café. Você está por perto? Quer se encontrar? Eu deveria ter recusado. Deveria ter arranjado uma desculpa. Mas algo na voz dela genuína, calorosa, desprovida de pena me fez dizer sim. Tomei banho pela primeira vez em 2 dias. Coloquei algo que não fosse um moletom desbotado. Olhei no espelho e mal reconheci a mulher magra que me encarava muito magra. Olhos fundos, uma fragilidade que nunca imaginei ser possível. O shopping parecia um território neutro, longe da prisão que minha casa se tornara. Mariana se levantou de seu assento quando me viu, e por um breve momento seu sorriso vacilou. Tempo suficiente para eu saber que minha aparência a havia chocado. Mayra. Ela me abraçou. Ela cheirava a perfume e confiança. Deixe-me ver você. Você parece diferente, mais velha. Quero dizer, cansado. Sentei-me. Eu não ia dizer isso. Ela estudou meu rosto com aqueles olhos afiados e analíticos que um dia a tornaram uma contadora brilhante. Você está realmente bem? Você realmente está bem? E ali, no meio de um café lotado, cercada por estranhos que zumbiam em suas próprias vidas, eu desmoronei, não com lágrimas. Essas já tinham ido embora, mas com palavras. Eu contei tudo a ela. Cada mentira, cada humilhação, cada crueldade calculada. Eu expus todo o quebra-cabeça do meu pesadelo. Mariana ouviu sem uma única interrupção. Quando finalmente parei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Você ainda tem seu registro no conselho? Ela perguntou de repente. O quê? Qual? A inscrição do seu contador, Mayra. Ainda está ativa? Acho que sim. Eu nunca cancelei. Mas já se passaram 40 anos. 40 anos de experiência, ela corrigiu, com a voz firme. Você tem ideia de como isso é valioso? Quão raro, especialmente para mulheres? E eu a encarei, confusa. Mariana, o mundo mudou. Não conheço os novos sistemas. Os novos sistemas você aprende em uma semana, ela disse. A experiência leva uma vida inteira. Ela se inclinou mais perto, olhos brilhantes, determinados. Estou expandindo minha consultoria. Preciso de alguém que entenda mais do que números. Mariana continuou, sua voz calma mas cortante, como uma lâmina. Alguém que entenda as pessoas. Alguém que viveu o suficiente para ler nas entrelinhas de um balanço patrimonial, identificar a mentira por trás dos números e reconhecer a história que os números estão tentando contar. Meu coração começou a disparar. Você está me oferecendo um emprego? Você está me oferecendo um emprego? Estou lhe oferecendo uma parceria. Ela corrigiu. Estou oferecendo uma parceria. Ela corrigiu. Trabalho remoto. Horário flexível. Você revisa casos. Fornece consultoria estratégica. Você pode fazer isso de casa. Ela fez uma pausa, seus lábios se curvando levemente. Ou de onde você escolher. 40 anos. 40 anos desde que alguém me olhou e viu valor, não fardo. Capacidade, não idade. Potencial, não declínio. Um recurso, nunca mais um incômodo. Não sei se ainda consigo fazer isso, sussurrei. Faz tanto tempo. Mera? Mariana colocou a mão sobre a minha, quente e firme. Um ancla na tempestade da minha insegurança. Você passou a vida resolvendo problemas complexos. Você criou filhos, gerenciou uma casa,
Mantive uma família. Isso é gerenciamento de projetos em nível de especialista. Você gerenciou orçamentos por décadas, planejamento financeiro. Você negociou com escolas, médicos, empreiteiros, negociação estratégica. Você manteve um teto sobre a cabeça de todos, coordenação logística. Cada frase era uma faísca. Cada faísca reacendeu algo que eu pensava estar há muito morto. Seu filho disse que você não trabalha. Ela acrescentou suavemente. Ele está errado. Você trabalhou todos os dias da sua vida. Você só não foi paga. Então ela apertou minha mão. Agora, Mayra. Isso muda. Se você quiser. Se eu quiser. Quando foi a última vez que algo na minha vida dependia do que eu queria? Mariana deslizou um guardanapo em minha direção, com seu número escrito em uma caligrafia limpa e precisa. Pense com cuidado, ela disse. Mas não demore muito, preciso de alguém no próximo mês. Mas não demore muito, preciso de alguém no próximo mês. Voltei para casa, não uma casa. Uma prisão disfarçada de casa, com o guardanapo guardado com segurança na minha bolsa como um talismã. Bruno e Camila nem perceberam que eu tinha saído. Eles estavam ocupados demais reorganizando meu escritório para criar seu espaço de trabalho funcional em casa. Mas algo havia mudado. Não neles, em mim. Olhei para as minhas mãos. Essas mãos que um dia dançaram com confiança sobre calculadoras e livros contábeis, que criaram filhos, que reconstruíram vidas. Não eram mãos inúteis. Nunca tinham sido inúteis. Quem eu era? A pergunta da manhã retornou, mas agora a resposta surgiu com clareza. Eu era Mayra Almeida, 67. Contadora, mãe, viúva, sobrevivente. E eu estava prestes a me tornar algo completamente diferente. Livre. A transformação não começa com fogos de artifício. Ela se infiltra silenciosamente, célula por célula, pensamento por pensamento, até que uma manhã você acorde diferente, mais forte, acordado. 3 dias depois de conhecer Mariana, 3 noites sem dormir, lutando com medo e coragem, em partes iguais, finalmente disquei seu número. Minhas mãos tremiam tão violentamente que quase desliguei. Eu aceito, eu disse. Era tudo o que eu conseguia fazer. Seu riso quente, genuíno, espontâneo, foi o primeiro som verdadeiro de esperança que eu ouvi em meses. Começamos devagar. Mariana me enviou casos simples no começo. Demonstrações financeiras, pequenas inconsistências, pequenas auditorias. Trabalhei até tarde da noite, depois que Bruno e Camila adormeciam ou de manhã cedo, antes que eles saíssem do quarto. O brilho do meu laptop iluminava o pequeno quarto, uma luz fria e azulada que parecia déjà vu, como o eco ressuscitado da jovem ambiciosa que eu costumava ser. Competente, capaz, viva. E com cada clique no teclado, cada cálculo, cada discrepância resolvida, algo dentro de mim se aguçava. Eu estava voltando, e eles não tinham ideia. Os números voltaram para mim como uma língua materna esquecida. No início, minha mente buscava o antigo vocabulário hesitante, desajeitado, enferrujado. Mas então a lógica ressurgiu, fluida e natural. Até que as planilhas voltaram a ganhar vida, falando comigo exatamente como faziam 40 anos atrás. Exceto agora, eu não lia apenas números. Eu leio peças. Ambição escondida em projeções otimistas. Medo disfarçado como estimativas conservadoras. Mentiras suavizadas por decimais estrategicamente arredondados. Bruno e Camila não notaram nada. Para eles, eu permaneci a sombra silenciosa que cozinhava, limpava
e desaparecia nos cantos. Uma incômoda, tolerada. Mas à noite, quando o apartamento dormia, eu renascia. Mayra, a contadora. Mayra, a estrategista. Mayra que tinha um valor que ninguém poderia tirar dela novamente. 2 semanas depois, meu primeiro pagamento chegou. Não era uma fortuna, apenas um depósito modesto. Mas quando vi meu trabalho refletido naquele número, conquistado com minha mente, minha habilidade, minha competência, algo dentro de mim se encaixou de volta no lugar. Não era sobre dinheiro. Era prova de existência. Prova de que eu ainda era relevante. Ainda capaz. Ainda sou eu. Mariana aumentou gradualmente minhas tarefas. Casos que exigiam não apenas técnica, mas intuição, algo que a idade havia aguçado, não embotado. 40 anos de maternidade, viuvez, vida, tudo isso me tornou melhor, mais aguçada. Um profissional moldado pela experiência e pela sobrevivência. Mas o empoderamento por si só não era suficiente. Eu precisava de justiça. Foi numa tranquila manhã de terça-feira que finalmente fiz a ligação. Dr. Henrique Barreto, especialista em direito de família, discreto, incansável. Recomendação da Mariana. Nos encontramos em um pequeno café, longe do meu bairro, escondido dos olhos que observavam cada passo meu em casa. Eu vim armado com provas, extratos bancários que desmentiam a história da reforma, capturas de tela das postagens de Camila, anotações detalhadas de mentiras, depoimentos de testemunhas, até mesmo a renda de aluguel deles da mansão, que alegavam ser inabitável. Coloquei tudo diante dele. Ele revisou cada página com a calma precisão de um cirurgião. Quando ele terminou, tirou os óculos e olhou para mim com algo próximo da admiração. Senhora Mayra. Mayra, ele disse. Este é um caso clássico de abuso psicológico e ocupação ilegal. Minha respiração parou. Podemos entrar com o pedido de despejo imediatamente, ele continuou. E, se você quiser, buscar indenização. Quanto tempo levaria a desocupação? Com a sua documentação, 15 dias após a notificação. Se eles se recusarem a sair, vamos ao tribunal. E um juiz ordena a desocupação logo depois. 15 dias. 2 semanas para reverter meses de humilhação. E eles podem contestar isso? Podem tentar. Mas você tem a escritura. Eles não pagam aluguel. Não há contrato. A voz dela endureceu. Legalmente, eles são invasores tolerados. Invasores tolerados. As palavras caíram como um martelo dentro do meu peito. Preparamos tudo meticulosamente. Henrique redigiu o aviso formal. Categorizei cada peça de evidência em uma pasta que, quando fechada, parecia mais pesada que papel, um inventário de tudo o que eles haviam destruído e tudo o que eu estava prestes a recuperar. Enquanto isso, continuei minha rotina de invisibilidade em casa. Acordei cedo. Fiz café pelo qual não me agradeceram. Limpei a bagunça deles. Ouvi o seu desprezo. Mas agora, cada ato de servidão era uma arma se afiando. Cada humilhação era combustível. Cada olhar desdenhoso mais munição. Minha autoestima se reconstruiu tijolo por tijolo. Uma fundação forjada não pela negação da dor, mas pela transformação dessa dor em estratégia. Daniel percebeu antes de qualquer outra pessoa. Durante uma chamada, ele pausou no meio da frase. Mãe, sua voz soa diferente, mais forte. Estou bem, filho, respondi. Por primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. E era a verdade. Escolhi uma sexta-feira. Bruno e Camila tinham ido embora para um fim de semana prolongado. Eles voltariam cansados, desguarnecidos. Perfeito. Às 19 horas, ouvi a chave deles, girando na fechadura.
Meu coração disparou, mas minhas mãos estavam firmes enquanto segurava o envelope marrom. Um simples envelope, mas pesado de consequências. Eles entraram tropeçando, reclamando do trânsito, do hotel, do tempo de tudo. Eles não me cumprimentaram. Típico. Bruno. Camila. Minha voz cortou o ambiente como uma lâmina. Elle se vira-me. Surpreso. Raramente me dirigia a eles primeiro. Preciso falar com você. Camila suspirou dramaticamente. Agora não, Dona Mayra. Estamos exaustos. Mas eu repeti mesas palavras, tom diferente. Um tom que os fez parar. Devagar, eles se sentaram no sofá, meu sofá com a arrogância relaxada de pessoas que acreditam que tudo lhes pertence. Bom, deixe-os confortáveis. Eles estavam prestes a ser expulsos de sua fantasia. Bruno cruzou as pernas, olhou para o relógio como se eu fosse um pequeno incômodo e estendeu a mão impacientemente. O que é isso? Ele perguntou, sem realmente tocar no envelope. Um aviso de despejo extrajudicial. Eu disse. Você tem 15 dias para deixar este apartamento. O silêncio que se seguiu tinha um gosto doce. Confusão passou pelos rostos deles primeiro. Depois, descrença. Então, deliciosamente raiva. Você está louca? Camila explodiu, sua voz aguda, rachando nas bordas. Pelo contrário, respondi, firme como um metrônomo. Finalmente, voltei aos meus sentidos. Coloquei o envelope na mesa de café entre nós como um veredicto. Este apartamento é meu. Meu nome é o único na escritura. Você mora aqui sem pagar aluguel, sem contrato, sem permissão. Legalmente, vocês são invasores. Invasores que eu tolerei. Eu não tolero mais isso. Bruno levantou-se de repente, rosto vermelho, mandíbula tensa. Você não pode fazer isso. Somos sua família. Família, eu repeti, deixando a palavra pesar entre nós. Família respeita. A família protege. A família não humilha, não mente, não destrói. Minha voz se afiou. Vocês não são minha família. Vocês são parasitas que finalmente encontrei a força para remover. A reforma não está terminada. Camila tentou, mas sua voz traiu seu pânico. Sorri. O primeiro sorriso verdadeiro que eu sentia em meses. Que reforma, Camila? A reforma que nunca existiu? Inclinei a cabeça. Eu tenho seus extratos bancários. Eu sei que você alugou a mansão por R$ 8.000 por mês enquanto morava aqui de graça. Você não estava em crise e você estava lucrando comigo. A cor desapareceu do rosto de Bruno. Como? Como você descobriu tudo isso? Como? Como você descobriu tudo isso? Sou contador, eu disse suavemente. Sou contador, disse eu suavemente. Encontrar a verdade nos números é o que eu fiz por 40 anos. Ou você esqueceu quem eu era antes de decidir que eu não era nada? Ou você esqueceu quem eu era antes de decidir que eu não era nada? Bruno inalou, desesperado, buscando controle. Você não tem dinheiro para um advogado. Você nem trabalha. Yuri, um som quente e líquido liberdade na forma de respiração. Não trabalhar? Engraçado. Estou consultando como contador há 6 semanas e ganho mais do que o suficiente para contratar o melhor advogado de família em São Paulo. Peguei meu laptop, abri-o e virei a tela para eles. Um calendário transbordando de reuniões, contratos, prazos, enquanto você me chamava de inútil. Enquanto você dizia às pessoas que eu estava perdendo a cabeça. Enquanto você planejava me declarar incompetente para roubar meu dinheiro, eu estava trabalhando. Reconstruindo. Preparando-se. Camila entrou em pânico. Bruno, liga para o Daniel. Diga a ele
que a mãe dele está delirando. Você pode chamá-lo, eu disse calmamente. Você pode ligar para ele, eu disse calmamente. Daniel sabe de tudo. Ele foi quem recomendou o advogado. Meu filho, meu verdadeiro filho, sempre esteve ao meu lado. Bruno desabou no sofá, o peso de suas próprias ações esmagando o que restava de sua arrogância. 15 dias, repeti. O aviso está assinado, notariado e oficialmente arquivado. Se você não sair voluntariamente, um juiz o removerá, e então todos saberão. Inclinei-me mais perto, baixando a voz. Seus clientes, seus colegas, seus amigos, todos saberão que você tentou roubar uma mulher de 67 anos. Imagine as manchetes, Bruno. Imagine a reputação que você valoriza se dissolvendo. Levantei-me, alisando a blusa, sentindo-me 10 centímetros mais alta. Ah, e Camila? Eu acrescentei, virando-me para ela. Aquela frase que você tanto ama? Aqueles que não trabalham não comem. Abri a porta do meu quarto. Bem, aqueles que não pagam aluguel são despejados. Entrei e fechei a porta à minha porta, que em breve será meu escritório novamente. Atrás de mim, vozes se elevaram. Objetos se quebraram. O pânico se espalhou como fogo. Mas dentro de mim, silêncio. Um silêncio profundo e vitorioso. Aquele que vem apenas depois que alguém caminha até a beira do abismo, olha para baixo e escolhe se afastar. O silêncio de alguém que se reconstrói tijolo por tijolo, até que o abismo desapareça completamente. Abri meu laptop. 3 novos projetos me aguardavam. Trabalho, propósito, valor. Eu havia me reencontrado. E desta vez, eu nunca me perderia. Os 15 dias que se seguiram foram uma obra-prima de autodestruição. Lenta, inevitável, hipnotizante em sua própria coreografia trágica. No início, Bruno e Camila se agarraram à negação. Eles trataram o aviso de despejo como se ignorá-lo pudesse apagá-lo. Camila continuou suas transmissões ao vivo, sorrindo para a câmera enquanto o chão se movia sob seus pés. Bruno mantinha a fachada da rotina ligações, reuniões, horários, como se desempenhar a normalidade pudesse reescrever a realidade. Mas eu vi as fissuras. As conversas sussurradas atrás de portas fechadas, as ligações nervosas na varanda, o lampejo de pânico nos olhos de Camila quando ela pensava que ninguém estava olhando. No 5º dia, eles tentaram suborno. Bruno apareceu no meu quarto agora, batendo primeiro uma pequena concessão que me divertiu com um sorriso ensaiado. Mãe, podemos conversar como adultos? Sua voz, modulada, ensaiada, visava a razão. E se pagássemos um aluguel simbólico? 2.000 por mês? 2.000 por mês? 2.000. Quando eles estavam cobrando 8.000 da mansão que alugaram enquanto moravam aqui de graça. Não respondi imediatamente. Meus olhos analisando a planilha na tela. 3.000, eu disse finalmente, virando minha cadeira para enfrentá-lo. Então, é uma oferta generosa. O rosto de Bruno piscou. Confusão. Então raiva. Você não entende. Eu não quero seu dinheiro. Eu disse, calma, letal no meu controle. Eu quero minha casa, minha vida, minha dignidade. Isto é impagável. Algo dentro dele se quebrou a última ilusão de controle, se despedaçando. Foi Daniel quem terminou o colapso. Ele chegou sem avisar no 7º dia, com energia contida, determinado. Ele encontrou Bruno na sala de estar, e a confrontação foi sísmica. Você alugou a mansão por 8.000 reais? A voz de Daniel cortou como um bisturi. Enquanto mente sobre estar em crise? Enquanto destrói a reputação da nossa mãe? Bruno Gagjou, incourante, a procura de palavra.
Camila correu para intervir. Foi então que Daniel deu o golpe final. Eu liguei para os seus sócios, Bruno. Eu contei tudo a eles. Como você fabricou uma crise pessoal. Como você mentiu sobre a saúde mental da mamãe. Como você planejou interná-la para roubar seus bens. Silêncio. Denso, sufocante, catastrófico. O que você fez? Bruno sussurrou, pálido, derrotado. Eu disse a verdade. Daniel disse simplesmente. Eles tinham o direito de saber que tipo de homem estavam lidando. Alguém disposto a destruir sua própria mãe por ganância. Era como assistir a um império desmoronar em câmera lenta. Bruno tentou salvar qualquer coisa, ligando para sócios, procurando advogados. Mas o Dr. Henrique já havia entregue as provas, preventivas e precisas. Camila deletou freneticamente as postagens nas redes sociais, suas mãos tremendo, sua fachada se quebrando. A verdade tem sua própria gravidade. Uma vez revelada, puxa tudo para sua órbita. No 9º dia, recebi uma ligação de Anita, uma velha amiga que havia se afastado por causa das mentiras de Bruno. Mayra, eu não sei como pedir perdão, ela disse, com a voz pesada de vergonha. Lúcia também havia ligado, explicando tudo, compartilhando a versão de Daniel. Eu deveria ter confiado em você, disse Anita. E, em vez disso, você acreditou na mentira porque era conveniente, respondi calmamente. É mais fácil pensar que alguém está senil do que enfrentar uma criança manipuladora. Posso fazer algo? Fazer as pazes? Sim, eu disse. Espalhe a verdade com a mesma velocidade com que espalhou a mentira. Ela fait. As chamadas começaram a chegar. Desculpas. Vizinhos envergonhados. Amigos querendo saber a verdade. Desta vez, eu segurei a caneta. A narrativa era minha. Bruno tentou um último ato de misericórdia, desesperado. Lágrimas, ou algo que fingia ser lágrimas, desceram pelo seu rosto. Mãe, eu sou seu filho. Você vai me jogar na rua? Você vai me colocar para fora na rua? Olhei para ele. O homem de 40 anos que um dia fora meu bebê, minha esperança para o futuro. E eu senti nada. Sem raiva, sem amor, sem pena. Apenas vazio. O lugar onde um vínculo uma vez existiu. Você me descartou muito antes, Bruno. Quando você decidiu que eu não tinha valor. Quando você espalhou que eu era senil. Quando você tentou me internar. Não estou te expulsando. Estou apenas deixando de ser seu capacho. No décimo dia, Camila desmoronous. Eu a observei pela porta entreaberta, chorando ao telefone com a mãe. Admitindo que saiu do controle, que era para ser apenas temporário, que Bruno disse que seria fácil. Bruno tentou colocá-la como a vítima. Ele não vê que suas próprias mãos estão tão sujas quanto as dela. Até agora, seus parceiros haviam emitido declarações oficiais se dissociando dele. E eu me sentei, em silêncio, observando as ruínas do que eles pensavam ser sua vitória. Os clientes cancelaram contratos. Negócios construídos ao longo de décadas desmoronaram em dias. Tudo porque Bruno subestimou uma mulher de 67 anos, assumindo que a idade significava fragilidade, o silêncio significava submissão, que a invisibilidade significava consentimento. No 14º dia, a embalagem começou. Sem mais negociações. Apenas o amargo gosto da derrota. Daniel passou o dia me ajudando a recuperar minha casa. Ele devolveu minhas pinturas de suas caixas empoeiradas, reorganizou meu escritório, pendurou fotografias onde pertenciam. Cada item restaurado era mais do que um móvel, era uma recuperação de mim mesmo. Você está orgulhoso de mim? Perguntei enquanto arrumávamos uma foto de Alberto na prateleira. Eu sempre fui orgulhoso, mãe,
Daniel disse suavemente. Mas agora estou admirado. Na manhã do 15º dia, eu assisti da janela enquanto Bruno e Camila carregavam suas malas em um táxi. Sem despedidas, sem desculpas, sem palavras de despedida. Apenas a partida, deixando para trás a ilusão de uma família que nunca existiu de verdade. Fechei a porta. O apartamento exalou aliviado. Desapareceram o perfume de Camila, o aftershave de Bruno. O ar cheirava a possibilidades. O resto do dia foi um ritual. Cada móvel devolvido ao seu lugar, cada canto recuperado, era um ato de purificação, de vitória. A casa voltou a ser minha, e ao recuperar, lá, recuperei a mim mesma. Mariana ligou naquela tarde. Como você está? Como você está? Livre, respondi. Livre, respondi. E pela primeira vez em meses, era verdade. Os meses que se seguiram trouxeram transformações que eu nunca poderia ter imaginado. Minha consultoria floresceu. Mariana me fez sócio. Os clientes me procuravam atraídos não apenas pela minha habilidade com números, mas pela percepção e insight que apenas décadas de experiência e observação podem proporcionar. Comecei a viver novamente, rir novamente, existir além da jaula estreita a qual Bruno e Camila tentaram me confinar. Viajei para a casa do Daniel, conheci a namorada dele, comecei a terapia não porque eu estava quebrada, mas porque queria entender como permitir que me diminuíssem. 6 meses depois, Bruno entrou em contato. Uma única mensagem. Podemos conversar? Podemos conversar? Bloqueei o número, sem hesitar. Algumas pontes, uma vez queimadas, não merecem ser reconstruídas. Olho no espelho agora. Sim, o cabelo está mais branco, as linhas mais profundas. Mas os olhos eles brilham. Brilhantes, claros, inflexíveis. Poder, autonomia, autoestima. 67 não é um fim. Descobri que é um começo. Outro capítulo em uma história que nunca está realmente terminada, apenas rascunhada, editada, reescrita. Aprendi que a dignidade não é dada, ela é recuperada. O respeito não é herdado, ele é exigido. A família não é apenas sangue, é escolha, reciprocidade, amor que é provado por ações, não por palavras vazias. Aprendi que nunca é tarde demais para se tornar quem você sempre deveria ser. Sentado no meu escritório agora, cercado por planilhas e possibilidades, observo São Paulo pulsar abaixo indiferente aos dramas privados de seus moradores, mas testemunha das transformações silenciosas que se desenrolam em apartamentos, corações, vidas reescritas. Não sei o que aconteceu com o Bruno. Rumores chegam até mim, negócios fracassados, divórcio, uma mudança para outra cidade. Não investigo, não me importo. Ele é uma memória, uma lição. Sacrifício não é fraqueza, silêncio não é consentimento, amor não é permissão para abusar. Minha história não termina em vingança, mas em renascimento. Não com ódio, mas com libertação. Não com vitória sobre os outros, mas triunfo sobre meus próprios medos, minhas próprias limitações, minha própria resignação. E isso é apenas o começo. Se a minha história te emocionou, o próximo vídeo na tua tela traz uma reviravolta tão surpreendente, tão emocionante, que te manterá preso do início ao fim.